Boa tarde, pessoal. Aqui quem vos fala é Cristiano Lacerda, sou professor do curso de Ciência da Computação da ENGE. E a live, a gente vai começar agora a live de hoje, a importância da engenharia civil. Aqui na ENGE a gente tem os cursos de Engenharia Civil e Ciência da Computação, e a proposta hoje é falar um pouquinho da importância da engenharia civil, tirar dúvidas sobre o mercado de trabalho, como o mercado vai se posicionar e as expectativas e perspectivas nesse momento, né? E eu quero convidar o professor José Antônio de Souza Neto. Vou falar um pouquinho da história dele aqui. Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, MBA International Banking and Finance e PhD em Account and Finance pela Universidade de Birmingham, no Reino Unido. Construiu carreira técnica executiva no Lloyds Bank e nos grupos Andrade Gutierrez e Mendes Júnior. É professor pesquisador, Fundação Pedro Leopoldo, da Escola de Engenharia, da ENGE, e professor externo da Esquema Business School. Vou convidar aqui o professor José Antônio, que vai nos brindar com uma palestra aí sobre o nosso curso de Engenharia Civil. Boa tarde, professor. Boa tarde. Está me escutando bem, Cristiano? Perfeitamente. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui nessa live hoje à tarde, para a gente falar um pouco de engenharia, engenharia civil em particular, mas engenharia de uma forma mais ampla, e de todas as perspectivas que a gente tem, né, no contexto da engenharia. E, sobretudo, no contexto que a gente está vivendo no Brasil hoje. E é muito interessante, nesse momento, né, de desafio que estamos passando, existe um consenso, não é só no Brasil, não, no mundo inteiro, que existe uma chave para que as diversas economias, para que os diversos países possam superar essa crise e dar os próximos passos com o pé direito. E esse consenso é que, se existe um setor que é absolutamente essencial e um setor para os quais uma quantidade massiva de investimentos deve ser dirigido, que é o setor de infraestrutura. E por que o setor de infraestrutura? Entre outras coisas, porque ele é um setor que tem uma capacidade de geração de empregos e de multiplicação de empregos muito maior do que a maior parte dos setores. Essa é a primeira razão. E no Brasil, em particular, ainda existe uma razão adicional. Infelizmente, né, por um lado, mas felizmente por outro lado, para aqueles jovens profissionais que estão entrando agora, para aqueles que estão se formando, para aqueles que estão se dirigindo para a profissão de engenharia, de uma forma geral, e a profissão de engenharia civil de uma forma mais específica, é porque ao longo de 2 décadas, quase nada de que seria realmente importante em termos de desenvolvimento de infraestrutura no país foi feito. Então, é apenas uma constatação de fato, né? A parte de saneamento tem tudo por fazer. A parte de transporte, seja de transporte rodoviário, de transporte ferroviário ou outros modais de transporte, também não recebeu ao longo de muitos anos os investimentos que deveriam receber. Mesmo na parte de infraestrutura social, construção de escolas, construção de hospitais, nada disso foi feito. Infelizmente, por um lado, né, mas com perspectiva para quem está entrando agora e para quem está saindo da escola, da escola de engenharia, né, tem tudo por fazer no Brasil. Então, a área de infraestrutura é um setor absolutamente chave, e isso é um consenso, e não é só no Brasil. No Brasil é mais ainda, porque, por exemplo, os países mais desenvolvidos, você tem uma infraestrutura mais desenvolvida do que nós temos no nosso país, né? Mas mesmo para eles, né, há um entendimento muito claro de que é necessário um investimento maciço em infraestrutura
para que esses países, o nosso país, inclusive, possa começar com o pé direito para a fase que vem aí por diante. E quando a gente fala em infraestrutura, quando a gente fala em particular na área de engenharia civil, tem algumas coisas que são surpreendentes, que às vezes a gente não para pensar, né? Uma delas, por exemplo, é que a engenharia civil, né, ela está profundamente ligada à agricultura. Eu tenho comentado isso com os meus alunos, mas eles dizem, mas professor, mas como assim ligado à agricultura, né? Com qual é a correlação que isso tem? E é muito ligado à infraestrutura, e no caso do Brasil, onde o setor agropecuário é tão importante para o crescimento do país, a engenharia civil também se faz presente. Por quê? Porque não adianta você produzir se você não tem como escoar a produção, se não tem como você guardar a produção. Então, se você vai fazer um processo de irrigação, né, isso é agronomia, mas também tem engenharia civil. Se você colher os alimentos, você tem que armazenar os alimentos. E esse armazenamento também é engenharia civil. Uma vez armazenado, depois você tem que transportar, também é engenharia civil, porque você vai transportar através de rodovias, vai transportar através de ferrovias, né? E depois que esse transporte é feito, se você vai estar, por exemplo, exportando, né, esse produto, né, e o Brasil é um grande exportador de alimentos, não sei se vocês sabem disso, mas o Brasil, meus queridos, o Brasil é capaz de produzir sem ter que tocar nas matas preservadas. O Brasil sozinho hoje consegue produzir 48% da comida do mundo. Quer dizer, quase metade da comida do mundo nós temos condição de produzir e não tem jeito de competir conosco. Só se você mudar a órbita do planeta, né, ou mudar a posição do Sol, não tem jeito. Então, ter essa infraestrutura para poder escoar esses alimentos é fundamental. Mas se você não vai, então você precisa de portos, em alguns casos, aeroportos, não é? Você precisa também, num país que tem tudo pela frente, que tem um potencial de desenvolvimento extraordinário, o que mais nós vamos precisar? Nós vamos precisar de energia. Significa, então, que novamente nós vamos estar aqui construindo projetos hidroelétricos, quando for o caso, projetos fotovoltaicos, projetos eólicos, a energia do vento, né? Usinas térmicas, pode ser, inclusive, usina termonuclear. Mas vocês poderiam perguntar para mim, puxa, mas usina termonuclear, mas isso não seria mais engenharia nuclear? É também, mas a base de uma usina termonuclear é a engenharia civil. Né? A construção do prédio, a estrutura, né? Os projetos, como é que a turbina vai entrar ali, a proteção contra eventuais acidentes, tudo isso também é engenharia civil. E, como eu falei antes, né, quando a gente pensa, por exemplo, às vezes a gente não se dá conta disso. Imagine os cientistas, né, com seus telescópios, olhando para as estrelas, procurando até outros planetas. Eles têm duas coisas que eles procuram. Primeiro, através da cor da luz que chega até nós, os componentes químicos, para poder verificar se eventualmente aqueles componentes químicos que estão sendo identificados são componentes que, dentro da ciência que a gente conhece, são favoráveis à eventual existência de vida nesses outros astros, nesses outros planetas. Vida de uma forma geral. Mas é muito interessante que a forma como os cientistas procuram eventuais sinais de vida inteligente é se eles conseguem identificar algum tipo de infraestrutura. Porque a infraestrutura é o primeiro sinal que se tem no universo de que existe inteligência, de que existe desenvolvimento inteligente, aonde quer que seja. E, aliás, né, quando a gente está falando de desenvolvimento inteligente, né, a gente volta até ao nome da engenharia, né, engenharia vem de engenho, de engenhosidade, que é essa capacidade de criar, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou falar isso com muita segurança. Não existe nenhuma nação que possa se desenvolver sem ciência e tecnologia. E a forma
como a ciência e tecnologia se materializa é através da engenharia, nas suas mais diversas dimensões. Isso é tão importante que pouca gente sabe, mas, por exemplo, no caso da China, hoje, 48% de todos os universitários que completam o curso na China, então 48%, incluindo todos os cursos, de todas as modalidades, mas 48% dos formandos são engenheiros. Por quê? Porque na China se percebeu que este é o caminho do desenvolvimento, esse é o caminho do futuro. Não tem outro caminho. Mesmo se, quando a gente está falando, por exemplo, é muito interessante, indo de uma forma um pouco mais ampla para a engenharia como um todo, até quando a gente pensa em medicina, né, às vezes a gente não se dá conta, né? A medicina está ali com os hospitais foram construídos com engenharia, e os equipamentos todos que os médicos usam também. E a engenharia hoje, e eu aproveito até a presença do professor Cristiano aqui conosco, que gentilmente fez a minha introdução. O professor Cristiano, ele também é responsável pela área de ciência da computação, né? E a engenharia, cada vez mais, ela está conectada, né, com os elementos da ciência da computação. Outro aspecto também, que é muito relevante, particularmente para nós na ENGE, né, mas isso é uma realidade de mercado, até porque os projetos de engenharia, para que eles sejam desenvolvidos, eles precisam de recursos, eles precisam de dinheiro, né? E hoje só é possível obter recursos para desenvolvimento de infraestrutura se essa infraestrutura for feita respeitando o meio ambiente num contexto de promover um desenvolvimento sustentável. Então, e muitas vezes as pessoas pensam assim, hoje, mas isso está mudando, isso é uma tendência muito clara, né? As pessoas ainda imaginam que o assunto da sustentabilidade, né, é uma preocupação, porque isso é um custo adicional. Mas as pessoas, os grupos, as organizações, os países que vão prosperar, são aqueles que perceberem primeiro, e alguns já estão percebendo isso claramente, como os Estados Unidos, como a França, como o Reino Unido, que, na verdade, a engenharia dita sustentável, né, então, a engenharia civil no contexto do desenvolvimento sustentável, antes, muito antes de que qualquer custo, é uma oportunidade extraordinária para desenvolver inovação. Então, existe no nosso campo de engenharia, como um todo, de engenharia civil, uma possibilidade de inovação extraordinária. Então, eu volto um pouco no passado, e eu lembro quando meu pai era engenheiro também, meu pai ele trabalhava no Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais. Naquela época era extremamente valorizada a profissão de engenheiro, por todos esses motivos que eu estou apresentando para vocês. E ele dizia para mim o seguinte: olha, meu filho, faça engenharia e depois, quando você terminar o curso, se você quiser fazer uma especialização em alguma outra coisa, você faz isso, mas, por favor, eu aconselho você a ter essa base da engenharia para começar. E eu vejo hoje, alguns anos depois, que isso continua verdade. Apenas uma coisa que é um benefício para quem está entrando dentro da engenharia é que esse depois da engenharia, né, ele não deve ser depois, ele deve ser junto com a engenharia. Então, o aprendizado hoje da engenharia, inclusive, ele deve ser multidisciplinar, né? Ele deve, quer dizer, aquele assunto básico da engenharia, mas é importante também, né, que o profissional ele tem uma visão, né, uma visão global, uma visão de gestão, uma visão de contexto econômico. Então, tudo isso, cada vez mais, não no depois, deve ser parte da formação do engenheiro ao longo do seu percurso de treinamento. Outra coisa que é essencial, e nesse sentido, eu mais uma vez vou me referir ao professor Cristiano, que está aqui conosco, né? Um outro campo
que é inevitável, né? Isso está vindo por aí e isso vai nos beneficiar imensamente, isso está mudando, inclusive, todo o contexto da própria formação em engenharia, né? Que é o advento da ciência de dados e da inteligência aumentada, que muita gente chama de inteligência artificial. Então, se um engenheiro está analisando uma grande obra de infraestrutura, né? E os dados de uma grande obra de infraestrutura, do meio ambiente, do contexto social em volta de um determinado investimento em engenharia, isso necessariamente, né, vai passar por ciência de dados, vai passar por inteligência artificial, né? E uma coisa é muito clara, gente. Se você não trabalha dados, você não tem condição de ter informação. Você não tem condição de ter informação. Então, você precisa dos dados, os dados viram informação, e informação gera conhecimento. E hoje, conhecimento vale mais do que petróleo, vale mais do que ouro. Hoje, a grande riqueza de uma nação, a grande riqueza de uma organização, a grande riqueza de uma pessoa é justamente o conhecimento. Eu queria também fazer um comentário, que eu comentei a respeito disso com os meus alunos no passado recente, de um fenômeno muito interessante que aconteceu lá na Inglaterra. E isso tem uns 2, 3 anos, talvez um pouquinho mais. Mas eu achei muito curioso porque era bastante alinhado com uma experiência que eu mesmo, pessoalmente, tinha vivido. E eles estavam com muita dificuldade de achar engenheiros ali na região da capital da Inglaterra, capital do Reino Unido. Eles estavam com muita dificuldade de encontrar engenheiros. E aí, que coisa estranha, por que a gente não consegue encontrar engenheiros aqui, né? E o mais curioso é a razão. É porque o mercado financeiro tinha contratado uma quantidade enorme de engenheiros. Aí vocês podem perguntar, mas como assim, né? Por que o mercado financeiro vai estar contratando engenheiros? Os engenheiros entendem de finanças, eles não são especialistas em finanças. Por que eles estão sendo contratados? E a razão mais interessante, e isso é fundamental, e professor Cristiano, eu acho que isso nos remete, inclusive, à ENGE novamente, é que eles estavam procurando uma coisa que é fundamental. E antes até de eu responder para vocês o que eles estavam procurando, eu vou fazer uma referência que também fiz em passado recente para alguns dos meus alunos, sobre a presidente da IBM, que é uma das maiores empresas na área de computação do mundo, né? Certamente a maior parte de vocês conhece bem, já ouviu falar da IBM, e eles perguntaram para essa presidente, uma senhora extremamente distinta, extremamente simpática, perguntaram para ela o seguinte: que tipo de pessoas vocês buscam? Qual é o perfil do futuro profissional que vocês estão buscando? E ela comentou uma coisa muito interessante. Ela comentou o seguinte, ela disse, olha, alguns detalhes técnicos que algumas escolas ainda ensinam, nas diversas disciplinas, não é só engenharia, não, também medicina, odontologia, até no direito, né, em várias outras disciplinas, né, algumas das coisas que muitas instituições ensinam, provavelmente daqui a 10 anos, para essas pessoas, o que elas estão aprendendo não vai ter muita utilidade. Isso se demorar 10 anos. Isso se não acontecer em 5 anos. Então, reparem, o que ela falou que eles procuram para poder contratar pessoas? Pessoas que sejam curiosas, pessoas que tenham iniciativa e pessoas que tenham capacidade de desenvolver pensamento crítico e resolver problemas. Então, se a pessoa é curiosa, se ela tem pensamento crítico, se ela tem iniciativa, né? Essa pessoa, esse conjunto de coisas é que vai permitir uma coisa que é extremamente preciosa, e o profissional que está sendo formado hoje, isso talvez seja a coisa mais importante, que é ele receber as ferramentas que permitam que ele aprenda a aprender o resto da vida. Eu vou repetir isso. A questão chave é essa capacidade de ter as ferramentas
as habilidades e as capacidades que façam com ele ter a condição de aprender o resto da vida. E aí eu volto para responder a pergunta que eu fiz, né, o que estava acontecendo em Londres, porque a formação dos engenheiros, pelo tipo de formação que os engenheiros têm, e não só engenharia civil, mas engenharia civil com certeza é uma parte integrante disso, até porque a engenharia civil é uma engenharia de base, né? É uma engenharia fundamental em tudo, né? Nós estamos aqui dentro da engenharia civil, né? Nós estamos dentro de um prédio, cada um de nós assistindo essa breve live, né? Então, essa capacidade de aprender, então, o que esses profissionais, o que essas empresas, essas organizações, o que os bancos estavam procurando? Pessoas com grande capacidade de raciocínio lógico, com grande capacidade de aprendizado, com iniciativa, porque o engenheiro, né, ele é treinado para resolver problemas. Essa capacidade de resolver problemas, de ser engenhoso, de ser criativo, isso não tem preço. Se somarmos a essa engenharia tradicional as novas tendências, né, e aí, nesse caso, mais uma vez eu me refiro ao professor Cristiano, né, na área de ciência da computação, a engenharia civil, com as novas ferramentas de ciência de dados, com as novas ferramentas de desenvolvimento de aprendizado de máquina, de inteligência aumentada, todo esse contexto, isso dá para a gente uma capacidade de aprendizado, né? Então, mesmo aqueles engenheiros não sabendo finanças, né, o que o mercado entendeu? Eles podem até não saber finanças, mas que é gente que chegou até aqui é porque tem capacidade, se formou em engenharia porque tem capacidade, sabem aprender, não tem medo de números, mesmo que não venham mexer com números. As pessoas às vezes imaginam que engenharia é só mexer com números. Não, engenharia civil não é só mexer com números. Aliás, engenharia civil não existe por si só. A engenharia civil, ela só existe para poder servir o outro. Aliás, todos os tipos de engenharia, o único propósito da engenharia é servir ao homem, né? E servir ao homem é servir à sociedade. E para você servir à sociedade, se ninguém faz nada sozinho, você precisa do quê? Você precisa também de ter uma equipe. Então, engenharia civil é também gerenciar pessoas, é também gerenciar equipe, é também gerenciar projetos, é também gerenciar empresas. Então, é bastante amplo essa empreitada, é uma empreitada extremamente rica. A engenharia civil, como todas as engenharias, né? Ela é quase igual à medicina, ela tem muitas especialidades, você tem muitas oportunidades nos mais distintos campos, né? Mas se a gente tem a base, né? Se a gente tem essa estrutura, né? O potencial que a profissão tem é um potencial muito grande. Volto ao começo do que disse, até porque, particularmente no nosso país, durante 20 anos, né? Muito do que deveria ter sido feito não foi, infelizmente, tragicamente, né? Eu posso até dizer para vocês que não está faltando energia no Brasil, porque, infelizmente, em função do que aconteceu, da economia que durante muitos anos, né, sobretudo a partir de 2010, quer dizer, nós temos quase uma década perdida, né, por má gestão dos governantes, né, não foram feitos os investimentos que deveriam ter sido feitos. Isso significa que quando o Brasil voltar a crescer, se voltar a crescer de forma acelerada, se as reformas forem feitas, as reformas que precisam ser feitas, né, tem que correr com a infraestrutura, tem que correr para poder construir centrais elétricas, porque senão vai faltar energia para as fábricas, né? E tem uma coisa muito curiosa, mesmo antes, eu me lembro, isso aconteceu há mais ou menos 10 anos atrás, quer dizer, não tem tanto tempo assim. Para vocês que são mais novos, 10 anos é mais da metade da vida. Mas para nós que já andamos um pouco mais, não é tanto assim, né? Mas eu me lembro conversando com um acionista, um dono, e também diretor, vice-presidente de uma das maiores empresas de engenharia do Brasil, ele estava comentando comigo que eles estavam com grande dificuldade de contratar engenheiros. Eles não e com dificuldade de contratar soldador também. Estava faltando mão de obra. Mas José Antônio, mas não tem muita gente formando em engenharia? Olha, não é o suficiente porque o país vai precisar no futuro.
Certamente não é. Mas tem mais um outro diferencial que é muito importante. Uma coisa é você ser um engenheiro, ganhou o diploma de engenheiro. Outra coisa é ser um engenheiro com essa perspectiva que eu falei para vocês, que é um engenheiro não só competente numa especialidade que esse futuro profissional venha a escolher, mas competente de uma forma mais ampla. Um engenheiro que tem uma formação também humanista, um engenheiro que tem uma formação de gestão, um engenheiro que tem uma formação cívica, né? Um engenheiro que, aliás, né, isso eu até gostaria de mencionar, porque eu acho que isso é uma coisa importante, não é só no curso de engenharia ou na profissão de engenheiro, mas na vida, né? E aí eu me refiro, até porque eu sou professor da ENGE, e a ENGE é uma instituição que é gerenciada pelos jesuítas. Pouca gente sabe disso, mas os jesuítas, eles fazem parte, né, da maior rede de ensino superior do mundo. Então, a ENGE, né, ela faz parte da maior rede de ensino, pouca gente sabe disso, é a maior rede de ensino superior do mundo. Né? Então, inclusive, a gente está desenvolvendo, no contexto da engenharia civil, uma série de parcerias, já com universidades na França, já com universidades nos Estados Unidos, né, para que os nossos alunos eles venham ter a possibilidade, depois de, se quiserem, estender o seu trabalho, né, ou estender a sua formação também para o exterior. Aliás, a gente não precisa ir para o exterior para que o exterior chegue até nós. Eu vou comentar uma coisa que também já comentei com os meus alunos, que eu considero extremamente relevante, e olha, gente, que isso aconteceu, não foi depois da pandemia, né, onde está todo mundo hoje conectado de uma forma ou outra, que, aliás, é uma oportunidade extraordinária para a nova geração, para vocês que estão tendo a oportunidade, por exemplo, de assistir essa live e outras, né, mas que estarem nesse ambiente, ter essa possibilidade de ter esse tipo de aprendizado, a vantagem que vocês vão ter no futuro é uma vantagem muito grande, né, de vocês estarem se conectando, ter de já terem nascido nesse mundo digital. Mas, embora eu não esteja muito longe dele, vou voltar e comentar com vocês um caso de dois projetos de engenharia em Belo Horizonte. Eram para construir, meus alunos sabem disso, porque eu já dei esse exemplo para eles, né, costumo dar esse exemplo para eles, de uma grande empresa de engenharia de Belo Horizonte, e essa empresa ela estava avaliando a possibilidade de entrar em um projeto, entrar na concorrência, né? Normalmente, quando você tem projetos públicos, você tem que entrar numa concorrência para poder participar, né? Fazer a obra, mas engenharia civil não é só a construção, né? Nós temos também as concessões, porque você pode construir e depois operar a rodovia, você pode operar a central elétrica, operar um aeroporto, né? Operar um porto, operar uma empresa de saneamento, isso também faz parte da engenharia civil. Então, nesse caso, era a construção de várias unidades básicas de saúde, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, e também a construção de algumas escolas de ensino fundamental e de ensino básico, de ensino médio, né? E nós, como empresa de engenharia, vale a pena comentar como é que eram feitas reuniões entre os engenheiros, né, para poder avaliar o projeto, para poder avaliar a melhor metodologia construtiva. Entre elas, por exemplo, muito simplificadamente, nós chegamos à conclusão que não valia a pena construir uma escola de cada vez, ir lá colocar tijolo por tijolo, ou na escola, ou na unidade básica de saúde. Valia mais a pena construir uma fábrica que já produzia todas as paredes, já montava todo o banheiro na fábrica, igual como se eu estivesse montando um automóvel, e já levava para o local da obra tudo montado. Você só, como se fosse um Lego, construía tudo na fábrica e depois levava e montava a escola, montava a unidade básica de saúde, como se estivesse brincando com um Lego, juntando as partes todas lá. E as reuniões eram 3 engenheiros em Belo Horizonte, 1 engenheiro em São Paulo, 1 engenheiro na Austrália, 1 engenheiro em Londres
e 3 engenheiros nos Estados Unidos. Mas como? Como é que pode? Como é que era essa reunião? Bom, essa reunião era exatamente como nós estamos fazendo a nossa live aqui hoje. E por que tinha engenheiro dessas partes do mundo? Porque a engenharia hoje não tem mais fronteiras. Então, o que essa empresa brasileira procurou? E aí é uma metáfora, né? É um exemplo simplificado, né? Apenas para poder enfatizar o ponto, que é: quem é o melhor engenheiro do mundo que mais entende de parafusos amarelos? Ah, esse engenheiro está em Singapura. Ah, está lá em Singapura, na Ásia, mas ele pode participar da equipe, porque a gente tem que procurar o melhor engenheiro, seja onde ele estiver. E se esse engenheiro estiver na Rússia, vai fazer parte da equipe. Se estiver em Singapura, pode fazer parte da equipe. Então, vejam que interessante, né? Nós estamos em um mundo globalizado, né? Onde a engenharia não tem fronteiras, né? A única coisa que, e aí eu volto para comentar aquilo que eu falei, pelo fato de estarmos numa instituição uma instituição que é administrada pelos jesuítas, que faz parte da maior rede de ensino superior do mundo, né? É o que a gente chama de imagens. Isso, aliás, vai além da engenharia, isso é para a vida da gente. A gente sempre buscar, em qualquer circunstância, fazer o melhor. Sempre fazer o melhor. O engenheiro civil, que tem essa visão global, que tem essa visão generalista, que entende da engenharia, mas entende o que está em torno da engenharia também, que tem valores éticos, que tem valores morais e que não aceita que as coisas sejam feitas de forma não profissional, né? Que sempre se empenham em fazer da melhor forma possível, é muito difícil, eu acredito, que esta pessoa, esse engenheiro, não venha a encontrar várias oportunidades de trabalho ao longo da sua vida profissional. E essa formação ela é fundamental por um motivo adicional. Vou comentar com vocês, eu falei da China, que 50%, quase 50% dos novos graduandos que se formam na China são engenheiros. Nos Estados Unidos, tem um dado também muito interessante, que é quase 50% de todos os formandos nos Estados Unidos, eles estão optando ou decidindo trabalhar por conta própria. Então, é muito válido trabalhar em grandes organizações, muito meritoso, tem muitas vantagens, mas o mundo atual, qualquer que seja a profissão, e isso eu achava que era o mundo atual, mas quando eu fui olhar a minha própria história profissional, para mim também foi assim. Cada um de vocês vai estar mudando de projeto, de empresa, ou de país, ou de cidade, pelo menos uma vez a cada 2 anos. A cada 1 ano e meio, 2 anos. Então, isso significa que o profissional ele tem que estar preparado dentro da engenharia, como eu falei antes, para poder aprender a aprender. Para isso, ele tem que ter uma dedicação, ele tem que ter valores muito bem enraizados e esta capacidade de transitar. Pô, eu estou na engenharia civil, ótimo, mas eu também, concomitantemente, eu tenho que acompanhar esses desenvolvimentos da engenharia civil. Isso não é um problema, isso é uma oportunidade, isso é um privilégio, sobretudo num país onde tem tudo para ser feito. Então, esse profissional que tem essa visão, que tem volto ao começo dos meus comentários, que tem essa oportunidade de aprender novas tecnologias, que tem a curiosidade, como falei lá atrás, e como a presidente da IBM falou, que tem a iniciativa de fazer as coisas, esses profissionais, evidentemente, têm condição de ser muito bem-sucedidos. E aí eu vou voltar, fazendo referência novamente ao que aconteceu em Londres, que estava faltando engenheiros. Isso é uma coisa que aconteceu comigo. E há uns anos atrás eu estava em São Paulo, e eu, como engenheiro civil, e eu passei dentro de um processo para trainee, e fui mandado para São Paulo para trabalhar na tesouraria de um banco. Aconteceu comigo. E embora ainda fosse muito novo, o diretor da área financeira do banco, que é a tesouraria do banco,
havia um programa de trainees, e ele me pediu que alguns trainees já haviam sido escolhidos pela área de recursos humanos, e ele pediu que eu fizesse a entrevista desses profissionais, para que desse opinião. Então, era uma grande quantidade que foram filtrando os candidatos, até que chegaram ao número dos 12 candidatos finais, entre os quais a gente deveria escolher talvez uns 5 ou 6. E eu imaginei, eu estava em São Paulo, eu imaginei, era um banco, né? Eu imaginei, puxa, quem vem aqui? Deve ser vários economistas, gente formada na Fundação Getúlio Vargas na área de administração, advogados que também trabalham no mercado financeiro. E eu vou contar para vocês uma coisa que me impressionou muito. Dos candidatos, os que saíram melhor na entrevista não foram os economistas, que é quem a gente imagina, né, que entende mais de banco, ou os administradores. Quem teve mais iniciativa para poder responder as questões, e eu estou comentando isso com vocês porque foi um fato que foi surpreendente para mim, mas como aconteceu no exemplo de Londres, todos os meninos e meninas que foram escolhidos na rodada final, coincidentemente eram engenheiros. E eu, pessoalmente, acho que isso não é à toa que aconteceu, tanto que alguns anos depois aconteceu isso também em Londres, né? Enfim, eu acho que as oportunidades para a engenharia civil no Brasil, elas são significativas. Nós ainda estamos num momento de transição, mas no caso daqueles que optarem pela profissão, vocês vão estar realmente entrando no mercado daqui a 5 anos, né? E se o Brasil fizer as reformas que precisa fazer, né, como falei anteriormente, né, é um setor extremamente promissor, mais do que promissor, ele é um setor necessário. Não existe país, se você não tem engenharia, a parte de infraestrutura em todos os níveis, desde a grande infraestrutura até a infraestrutura social, passando pela infraestrutura habitacional, passando pelo saneamento, passando pela energia, né? Eu volto então, como comentei, ao meu pai, quando ele falou para mim que eu deveria estudar engenharia, e ele estava certo. Eu acho que eu fazer essa recomendação para vocês, eu acho que eu apenas estou passando para vocês aquilo que meu pai passou para mim, eu acho que vocês não vão se arrepender, né? Desde que compreendam que hoje você ter um curso superior não é um fim em si mesmo, é apenas uma etapa. O bom profissional de qualquer profissão, inclusive da engenharia, de qualquer parte da engenharia, e inclusive da engenharia civil, é um profissional que vai ter a oportunidade, isso não é um problema, isso é uma oportunidade, aliás, é mais do que uma oportunidade, isso é um privilégio, isso é um benefício, é quase uma graça, né? De continuar aprendendo ao longo de toda a vida profissional, buscando novas tecnologias, buscando novas oportunidades. Eu costumo dizer para os meus alunos, e eu repito isso bem para eles, e para terminar, eu digo para vocês a mesma coisa que eu digo para os meus alunos. Sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. Então, isso para mim é muito claro. Sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. Então, estando bem preparado, dentro de instituições responsáveis, tendo curiosidade, iniciativa e vontade de continuar a aprender durante toda a vida, sabe o que vai acontecer? Muito provavelmente, oportunidades que vocês não estão nem imaginando, que nunca pensaram, elas vão aparecer para vocês. Enfim, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Estou aberto a perguntas que vocês eventualmente queiram fazer. É um prazer ter estado aqui com vocês, e agora eu sou todo ouvido. Estou aqui para responder os pontos que eventualmente vocês têm. Muito obrigado, professor Cristiano, pela oportunidade dessa apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Zé Antônio. A gente tem, sim, algumas perguntas que já chegaram para a gente aqui. Antes de entrar para as perguntas, quero agradecer, né, mais uma vez a participação sua, né, e compartilhar a sua experiência com a gente aqui. Compartilhar também um pouquinho, né, que aqui na ENGE a gente tem essa preocupação, né, do que o professor Zé Antônio falou, de fazer com que os alunos aprendam a aprender, né, tanto na engenharia quanto na computação. A gente
sabe que o mercado, e a gente escuta isso em todo momento, né, que profissões do futuro vão existir, profissões que a gente não conhece vão existir, e como que a gente pode preparar os nossos alunos, né, para esse mercado, né, que a gente não sabe ainda quais profissões vão de fato existir e quais seriam as demandas, né? E aí a saída é realmente essa, ensiná-los a aprender. Na engenharia civil e no curso de ciência da computação, isso é bem presente aqui para a gente, né? A gente tem muitas atividades interdisciplinares, onde a gente trabalha junto, né, com os cursos e fazendo integração também com a Dom Helder, no curso de Direito. Então, é isso. Muito obrigado, professor. Vou fazer algumas perguntas aqui. Quem tiver pergunta também pode ir colocando que a gente vai fazendo. A primeira pergunta da Patrícia é: de que forma a pandemia de Covid-19 impactou o mercado de engenharia civil, professor Zé Antônio? Eu mutei aí o seu microfone, se você puder só tirar do mudo. É muito boa pergunta, obrigado pela pergunta, de duas formas, né? Mas antes até de responder isso aí, é importante a gente relembrar que no contexto da pandemia, o governo brasileiro ele definiu alguns setores como setores prioritários, né? Ou setores essenciais. Começou com as farmácias, com os supermercados. Logo em seguida, o primeiro setor, por decisão presidencial, né, que foi considerado como setor essencial, foi o setor da construção civil e o setor de infraestrutura, de tão importante que isso é para o país. Porque, como comentei antes, né, é um setor que, antes de qualquer outra coisa, é um setor que é grande gerador de emprego, né, em toda a cadeia de valor, porque não é só a empresa de construção em si, são todos os fornecedores de material, fornecedor de concreto, fornecedor de aço. Então, a perspectiva desse aspecto ela é muito positiva. No contexto da área de projetos, é muito interessante porque os engenheiros, as equipes de engenharia, continuaram trabalhando normalmente, porque no planejamento das obras, no estudo e desenvolvimento de projetos, né, a gente usa o quê? Os recursos tecnológicos, né? E existe uma outra coisa muito interessante também no contexto da engenharia, porque mesmo todas as profissões, elas vão ser afetadas, evidentemente, pelo desenvolvimento, pela automação, né, de tudo, né? Mas, no nosso setor de engenharia civil, esse impacto ele vai existir, mas ele é menor, porque não tem jeito, você tem que ir lá na obra fazer a obra, né? Você tem que ir lá, você tem que ir lá no canteiro de obra. Então, assim, é uma das profissões que, mesmo com todas as alterações tecnológicas, eu acho que a engenharia civil acaba ficando o melhor dos dois mundos. Pode usar a tecnologia, mas não vai deixar de exercer a engenharia tradicional, porque na engenharia civil você tem que estar lá e fazer, né? Não tem jeito de você não fazer, você tem que ir lá na obra e construir o prédio, construir a rodovia, construir a ferrovia, construir o aeroporto. Então, para nós, né, e até porque, como eu falei antes, é triste, né, mas para vocês que estão chegando agora e para aqueles que estão se formando, se fizer as reformas que são necessárias no Brasil, eu realmente acredito. O mercado tem um jargão para poder falar, porque as economias do mundo inteiro elas caíram, não foi só no Brasil, em todos os países, inclusive no Brasil, o governo está agindo corretamente, fazendo grande injeção de recursos na economia para poder ajudar as pessoas mais carentes, as famílias mais carentes, mas a economia caiu, porque as lojas ficaram fechadas. Então, se imagina que é quase um U, né? Que caiu e depois vai subir e devagarzinho. Mas algumas pessoas acreditam que, se as reformas forem feitas aqui no Brasil, pode ser que o nosso crescimento seja em V e não em U. O que significa isso? Em vez de cair assim e depois custar a subir, corre o risco, inclusive por causa da engenharia civil, de cair e subir igual um V, né? Temos certeza que isso vai acontecer? Não, não temos, não.
Isso não dá para poder garantir. Mais uma vez, isso depende, né, de uma responsabilidade cívica do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, né, de concentrar pelo bem do país e não por interesses diversos, que não sejam o interesse do país. Se as reformas forem feitas, tem muita coisa para a gente fazer, com certeza. Respondi a pergunta? Claro, respondido. Vou passar para uma próxima pergunta aqui. Professor, como as oportunidades de trabalho estão distribuídas pelo Brasil? Qual região com maior déficit em infraestrutura? Todas. São todas as regiões, né? Mesmo o Sudeste e o Sul precisam de infraestrutura, né? O Nordeste e o Norte, evidentemente, também precisam, né? São tipos de infraestrutura diferentes, são estágios diferentes. Algumas coisas são básicas, comuns para todos, né? Então a parte de infraestrutura urbana, né? Que aliás é uma perspectiva boa, ainda mais quando a gente fala boa, mais quando a gente começa a pensar no conceito de cidade sustentável. Nós precisamos de melhor infraestrutura de transporte, nós precisamos de mais BRT, nós precisamos de metrô, né? Isso em todas as grandes cidades brasileiras, isso é necessário, né? Depende, isso, quer dizer, todas as áreas igualmente têm oportunidades, algumas semelhantes, outras diferentes. O que pode acontecer? O que vocês têm que ficar atentos, né? Em termos de programa governamental, né, você pode ter, por exemplo, uma priorização no Nordeste de obras para poder dar extensão, né, àquilo que começou a ser feito de irrigação no Nordeste, né? Então, são coisas pontuais, a gente tem que acompanhar. Aqui, provavelmente, você não vai ter tanta obra de irrigação, mas você pode ter aprimoramento da rede rodoviária no Sul, projetos de energia. Lá no Nordeste, mais projetos fotovoltaicos, mais projetos eólicos, né? Saneamento no Brasil inteiro. Saneamento é no Brasil inteiro. E o marco regulatório do saneamento está preso no Congresso, já era para ter saído há décadas atrás, mas por questões políticas ficou preso. Então, se houver esse entendimento cívico, né? Se o marco do saneamento for aprovado, né? E às vezes as pessoas não se dão conta, por exemplo, que saneamento é saúde. Saneamento é saúde. Professor, se o Cristiano me permitir, eu vou só fazer mais um comentário para responder essa pergunta, que eu tenho um amigo meu que ele foi contratado para ser consultor de umas escolas do Nordeste do Brasil. E as pessoas, né, as escolas, o governo do Estado, específico, né, estava muito preocupado que o desempenho dos alunos estava muito ruim. Então, o que eles imaginaram? Bom, então provavelmente está ruim, nós temos que treinar os professores, né? Ou melhorar os professores, ou o prédio está muito ruim, vamos melhorar a infraestrutura, vamos colocar banheiros melhores, vamos pintar as paredes, né? Não, hoje em dia nós estamos no século XXI, vamos colocar mais computadores nas salas para os meninos, né? Isso é importantíssimo, tudo isso é importantíssimo, tudo isso é fundamental. Mas aí, para surpresa de todos, eles descobriram que o problema não era esse. Vocês sabem qual era o problema? É que a água que os meninos tomavam não era boa, eles estavam ficando doentes. Então, não era computador que estava faltando, não era o prédio que estava faltando, não era o professor que era ruim, mas faltava saneamento básico, faltava o básico. Então, às vezes a gente não se dá conta disso, né? Tem muita coisa para poder fazer no Brasil, a área de saneamento é uma delas, né? Mas eu poderia dizer com muita segurança que as oportunidades elas estão espalhadas pelo país inteiro. Excelente. Vamos para a próxima pergunta. Professor, eu amo a engenharia e tudo que aprendo no curso. Contudo, não consigo ver como me adequar ao mercado. Todas as vagas de estágio são muito concorridas e, inclusive, demandam muita experiência. Como proceder em minha situação? É uma aflição aí de participante. Isso. E quem fez essa pergunta? Não deixou o nome aqui, mas está acompanhando a gente. Tá. Bom, eu acho o seguinte, lembra que eu comentei com vocês que sorte é quando sorte é quando o preparo encontra a oportunidade? Isso é exatamente o que eu comentei antes.
tem que ter um pouco de paciência, porque esse é um momento muito específico, né? É se preparar. Preparar como? Você está na engenharia, mas o que você precisa começar a aprender? É preciso aprender um idioma estrangeiro, aprender inglês, procurar cursos que você possa fazer nesse meio tempo. E tem vários cursos na internet. Por exemplo, gestão de projetos. Por exemplo, gestão de uma forma geral, né? Eles demandam também dos engenheiros, porque o engenheiro, quando forma, ele não está concorrendo só com o engenheiro. Ele está concorrendo com o economista, ele está concorrendo com o administrador, para oportunidade de estágio. Da mesma forma que a pessoa que está estudando administração, ou economia, uma outra disciplina, tem que ficar atenta, como nos exemplos que eu dei, porque os engenheiros vão estar concorrendo com eles. Então, qual que é o caminho nesse momento? O caminho nesse momento é o caminho de formação. Se você investe na formação da parte técnica da engenharia e no entorno, nesses elementos que eu comentei, se você procura investir também numa coisa que às vezes a gente acha que é secundária, mas não é, quando as pessoas estão entrevistando, e eu sei que eu já tive do lado de cá, entrevistei muitas pessoas, né? A gente quer saber se a pessoa tem uma cultura geral. Se você consegue, né, os problemas que o engenheiro tem para resolver, nunca é um problema, não são problemas que você encontra dentro de caixinhas, né? Qualquer problema de engenharia, aliás, qualquer problema da vida, né, a solução não está numa caixinha, a solução está em várias caixinhas, você tem que ter condição de conectar todas elas. Então, ter uma cultura geral boa, procurar estudar, além dos assuntos específicos de engenharia, os assuntos que estão no entorno da engenharia, que eu comentei com vocês, né? Insista, procure obter informação. Para obter informação, tem uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos que é muito importante, que é tudo que você vê na imprensa, né? Sempre se pergunte, será que é isso mesmo? Não acreditar em tudo aquilo que se fala, por exemplo, na imprensa, você tem que desenvolver, tem que ver as várias versões dos fatos, porque as pessoas gostam, na hora de uma entrevista, de ver que aquele entrevistado, mesmo que não tenha experiência, mas que aquele entrevistado tem pensamento lógico, tem pensamento crítico, tem a vontade de aprender, que é capaz de demonstrar na entrevista, por exemplo, olha, eu não tenho muita experiência, mas eu sou uma pessoa dedicada. Eu não tenho muita experiência, mas eu sou criativo. Claro que na entrevista a pessoa vai virar para você e perguntar assim, bom, mas se você é criativo, me dá um exemplo. Você vai dar um exemplo da sua vida que pode ter acontecido dentro da sua própria casa, ou de iniciativa que você teve na sua vizinhança, de algum projeto que você fez que não necessariamente já está ligado com a engenharia. Então, lembra da diretora da IBM que ela perguntou? A pessoa que demonstra que tem essa capacidade de aprender, que tem interesse de aprender, que tem curiosidade, que tem iniciativa. Então, se você tem esse conjunto, e também é importante, né, daqui a 20 anos, as pessoas que eventualmente estiverem lhe procurando para trabalhar em uma organização ou como sócio, elas não vão olhar suas notas da escola de engenharia. Mas no começo da carreira, aquele aluno que procura manter uma boa média, é óbvio que a gente vai olhar isso. Então, se você está formando com 60 é uma coisa, se você está formando com 80 é outra coisa, se você está formando com 90, é claro que a gente vai olhar. Não que isso seja tudo, até porque o ambiente de prova, né, prova é uma formalidade que a gente tem que cumprir, né, mas muitas vezes a pessoa não saiu, não está num bom dia, não fez uma boa prova, isso é normal, isso acontece com todo mundo, não tem exceção, nem comigo, também não sou exceção para isso, né? Mas demonstra que aquela pessoa que tem uma média alta é uma pessoa que tem uma estabilidade, que tem uma dedicação, que tem um compromisso, é o somatório de tudo isso que vai te ajudar, ok? Perfeito, professor. Isso até responde também uma outra pergunta, né? Eu acho que se quiser também complementá-la, e aí a gente vai caminhar também para o encerramento, né? A gente está chegando aí a 1 hora de live, que era o proposto. O Ricardo, ele fala o seguinte, professor Zé Antônio, além das competências técnicas, outras competências são importantes na formação de um engenheiro, como raciocínio lógico. Inclusive, o senhor fez essa afirmação e acabou de falar também agora
né, explicando para a aluna. E como que a escola pode desenvolver essa competência nos seus alunos? Né, o senhor comentou aí sobre os alunos fazerem cursos adicionais e tal, e como que você vê a ENGE fazendo isso hoje, as propostas, ou quais são as suas sugestões para essa formação de outras competências? Eu vou dizer para vocês que essa pergunta, muito obrigado por essa pergunta, e eu fico muito satisfeito em recebê-la, até porque essa pergunta é o próprio DNA da ENGE, quer dizer, isso é a própria essência da Escola de Engenharia. E isso, esse tipo, e até vou fazer uma definição para você, Ricardo, que quando a gente está contratando pessoas no mercado, a gente basicamente procura 2 tipos de habilidade e competência. Aquela que é técnica e aquela que é humana. Né? O que é a competência humana que você precisa? Porque no mundo real, né, as pessoas procuram pessoas que sejam contributivas, que saibam trabalhar em equipe, que respeitem as pessoas, que tenham valores humanos, que tenham valores éticos, que tenham princípios. Né? Então, quando você entra dentro de uma escola que já tem como essência do seu próprio eixo direcionador o desenvolvimento sustentável, né? Uma escola que percebe que a engenharia não existe por si só, mas a engenharia que existe para servir o outro, uma escola que preza no próprio aprendizado, né? E aqueles que vierem eventualmente a serem meus alunos, né? Sobretudo no primeiro ano, que a gente cobre um ano inteiro juntos, né? Quando a gente fala de introdução à engenharia e de engenheiro no mercado, né? A gente vai estar falando de engenharia, mas entendendo o que são essas perspectivas, que é essa habilidade, como que você vai tratar as pessoas. Né? Isso é o que é chamado, no jargão em inglês, são os soft, são as habilidades soft, que são as habilidades humanas, né? São as competências humanas, como lidar com pessoas, como gerenciar equipes, né? Como lidar com estresse, né? Como lidar com situações difíceis, quando lidar com situações que eticamente são complicadas. O que eu quero dizer com isso? Né? Você vai fazer uma obra, né? Mas essa obra ela tem que ser feita a qualquer custo, ela vai ser feita em detrimento do meio ambiente, ela vai ser feita em detrimento da qualidade da obra, em detrimento da segurança das pessoas que estão lá, independente do usuário. Então, tudo isso, naturalmente, até porque isso é engenharia, mas isso é também gestão. Isso é engenharia e é concomitantemente gestão, né? Com uma diferença muito interessante, né? O engenheiro, pela formação que tem, e depois com as coisas adicionais ao longo do curso, que ele vai aprendendo, né? Ele tem condição de ele consegue administrar empresas que não são de engenharia. Mas, geralmente, um administrador que não entende nada de engenharia vai ter muita dificuldade de administrar uma empresa de engenharia. Quer dizer, uma vantagem que o engenheiro tem, né? Mas essas são essas habilidades, né? Isso está dentro do contexto da própria essência da escola. E mais, vou repetir aqui que eu comentei, que a gente chama do magis, que é em latim, né? Que é sempre fazer o máximo, né? O melhor que se pode fazer. Nem tudo na vida que a gente tenta fazer, às vezes a gente está seguindo um determinado rumo, né? E acontece que aquilo que a gente planejou não dá certo, né? Às vezes é para o nosso próprio bem. A gente fica achando que aconteceu uma coisa ruim e, na verdade, foi uma coisa boa, porque a oportunidade que vem depois é muito melhor do que essa oportunidade anterior, né? Mas existe para esses momentos onde a gente não consegue alcançar aquele objetivo que a gente imaginou que seria importante para nós, existe uma coisa que a gente pode carregar no coração, e eu também falo isso para os meus alunos, que é extremamente importante. É você olhar para trás, e isso é a essência da ENGE também, né? E fazer uma simples pergunta. Eu fiz o melhor que eu pude? Eu dei o melhor de mim? Naquela circunstância, naquele momento, de repente, naquele dia você estava até gripado, ou teve um problema com um amigo seu que te deixou preocupado, né? E você, puxa, não estava bem naquele dia. Não importa. Dentro desse contexto, você olha e pergunta, naquela circunstância, com aquela dificuldade, eu fiz o melhor que eu pude? Eu dei o melhor de mim? Se você faz isso, pronto. Se não deu certo, é porque está além de você. O que você tem que pensar, então? Vou continuar me preparando
vou continuar me formando, porque no final, como eu já disse antes, né, sorte é quando a oportunidade, é quando o preparo encontra a oportunidade. Ok? Excelente, professor Zé Antônio, muito obrigado. É um prazer. Acho que a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas ali. A gente vai mandar em seguida aí a gravação, né, dessa live para todo mundo que se inscreveu e se candidatou aí para ter um pouquinho desse conteúdo aí com a gente. Então é isso, professor Zé Antônio, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Obrigado, e a gente se encontra aí nas próximas lives aí da ENGE. Grande abraço a todos e boa tarde. Muito obrigado a todos, muito obrigado, professor Cristiano, pelo convite, e estou à disposição, qualquer coisa que vocês precisarem, eu vou estar lá na ENGE e eu estou aberto a ajudá-los da melhor forma que eu puder. Um abraço a todos, bom resto de semana e até um futuro próximo, quem sabe. Um abraço. Isso aí. Muito obrigado, Cristiano. Um abraço. Logo.